No último sermão foi do verso 1 até o verso 7. História da cura do cego de nascença. Eu falei para os irmãos que seria possível pregar todo o capítulo de uma vez só, mas dada a quantidade de detalhes, eu achei melhor nós pudéssemos ir progredindo subseção por subseção. Então fomos do 1 ao 7, hoje vamos do 8 ao 17, mais uma etapa dessa história que trata da cura do cego de nascença diante dos fariseus. Versículo 8, João capítulo 9, diz assim: Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: É este. E outros: Parece-se com ele. Ele dizia: Sou eu. Diziam-lhe, pois: Como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que antes era cego, e era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhes disse: Pôs-me lodo sobre os olhos e lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: Tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: Que é profeta. Somente até aí, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, ajuda-nos a compreender a Tua palavra essa noite. Abrindo, Senhor Deus, os nossos olhos espirituais, como Tu fizestes com este cego, desimpedindo os nossos ouvidos para ouvirmos a Tua voz. Ó Senhor, exercita-nos na fé, a fé verdadeira. E se há no nosso meio algum cego que nunca conheceu Cristo, que conheça hoje. E que o Senhor me use poderosamente para alimentar as Tuas ovelhas e para salvar aquele que anda na escuridão. Eu te peço isso em Cristo, nosso Senhor. Amém. Existem dois pontos aqui no Evangelho de João que eles são muito trabalhados em diversos lugares e que mais uma vez aparecem. Primeiro é a definição quem é Jesus. João tem uma perspectiva tão clara a respeito de como ele vai escrever o Evangelho, que todos os outros evangelistas, eles começam o Evangelho falando da infância de Jesus, do princípio da vida dele. Mas João não trata assim. E alguns vão dizer que João começa o Evangelho falando da vida de Jesus quando ele era adulto. Não. João é o que mais volta na história. Porque ele diz: no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo é Deus. Então, João tem essa perspectiva de apresentar quem é Cristo. E João também tem no Evangelho, né, uma característica muito, muito clara do hebraísmo nos diálogos. O diálogo sempre entre duas pessoas apenas. Você tem até uma multidão, mas sempre a discussão entre duas pessoas. Um fala e o outro depois replica, depois há uma tréplica. E essas dúvidas, essas conversas, elas giram em torno de um único assunto: quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo? Foi perguntado a João Batista. Você é Jesus Cristo? Ele disse: não, eu sou a voz do que clama no deserto. Virá outro que é maior do que eu. E quando Cristo chega, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que vem para tirar o pecado do mundo. Também foi perguntado a Nicodemos quem é Jesus. Ele diz: é um profeta. Mestre, vejo que tu és profeta. Porque ninguém pode fazer essas coisas que tu fazes sem vir de Deus.
E a própria mulher samaritana, que se encontrou com o Senhor num poço, ela também é levada a dar uma definição de quem é Jesus Cristo. Depois de ele esquadrinhar a vida daquela mulher e dizer quantos maridos ela já teve, quantos ela tem, nenhum agora nesse momento. E ela olha e diz: vejo que tu és profeta. Quem é Jesus? Essa é a pergunta-chave de João. E essa pergunta, ela vai sendo construída, a sua resposta, ao longo desses diálogos. E sempre, né, uma característica muito forte aqui, eles meio que raspam na verdade, mas não é a verdade completa. As pessoas estão conhecendo Cristo aos poucos. Vão estar progredindo na revelação e progredindo no conhecimento de Cristo. E mais uma vez aqui a pergunta: quem é Jesus Cristo? Ele vem de Deus, ele não vem de Deus. Isso foi perguntado ao cego, veja o verso 17, e ele responde, quando foi perguntado: quem é esse homem que te curou? Ele disse: é profeta. Sempre esse ofício, ele vai tomando uma grande força aqui do Evangelho de João. A teologia joanina nos ensinando: Cristo é um profeta, ele traz a palavra de Deus. Ele é o profeta. Só que veja só, ele curou. Agora, se ele curou, esse aspecto do cuidado, não era o aspecto do profeta, do ofício do profeta, mas do sacerdote. Esse homem não compreendeu ainda, mas ele vai compreender. Cristo também é sacerdote. Ele é aquele que exerce a misericórdia, ele é o que cura. O poder para curar, o poder sobre as enfermidades, o poder sobre as ações humanas, o poder até sobre os fariseus que ele enfrenta e não tem medo, é a característica do reinado de Cristo. Ele é rei, ele é profeta, ele é sacerdote. Mas o que fica mais claro inicialmente, ele é profeta. Ele traz a palavra de Deus. E lá no final do texto, verso 37 e 38, o homem que primeiro diz que ele é um profeta, veja, o homem que primeiro era cego. Essa é a primeira característica, ele era cego. Depois ele passa a ver, e ele não vê Cristo. Porque Cristo se ausenta. Na hora que ele é curado, ele não é curado na frente de Cristo. Vocês vão perceber, Cristo diz: vai até o tanque de Siloé, Cristo não acompanha. Ele vai só. Então, quando ele enxerga pela primeira vez, o que é que você esperava enxergar pela primeira vez, depois de passar a vida inteira cego e ser curado por Cristo? Você esperava vê-lo. Mas a fé desse homem não vai ser consumada pelo que ele vê, mas pelo que ele crê. Era cego, passou a ver, passou a identificar Cristo como profeta, e lá no verso 37, Jesus lhe disse: tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. Quando ele pergunta quem é o Filho de Deus. Aí verso 38, e ele disse, o cego, o ex-cego agora, né? Creio o Senhor, e o adorou. Creio o Senhor e o adorou. Agora, se for perguntado a esse cego quem é Cristo, agora ele vai dizer: ele é o Filho de Deus. Ele é o profeta, ele é o sacerdote, ele é o rei. João vai desvendando isso na nossa frente, irmãos. À medida que o Evangelho vai progredindo, isso vai ficando claro. Quem é Cristo? Ele é Deus. Ele tem poder sobre os elementos da terra, sobre os elementos do céu, sobre a vida do homem, sobre a saúde do homem. Ele é Deus. Ele não traz só a palavra de Deus, ele é Deus. Por outro lado, aqueles que se encontram com Cristo, eles precisam ter uma diferença na sua vida. Há uma transformação, precisa haver mudança. João reconheceu: eu não sou. Eu não sou esse que vocês estão dizendo. Eu sou a voz do que clama no... Eu vim anunciar. Eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés.
E na sua pregação ele dizia: arrependei-vos, ou seja, mudem de vida, porque é chegado o reino dos céus. Nicodemos, quando você segue lendo aqui o texto de João, lá na frente ele demonstra que crê. A mulher samaritana diz: esse homem, ele vem de Deus. Todos que se encontram com Cristo têm uma mudança. E há uma mudança também aqui. Verso 8 diz: então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Não é este? Já há uma dúvida. Como é que há uma dúvida? Esse homem que era cego e que mendigava, ele passou a vida inteira nessa situação. Observe que ele era cego de nascença. Há essa informação dada, ou seja, não foi alguém que tinha visão e depois passou a não ter. Ele nunca teve. E o fato dele nunca ter o lançou na pobreza. Os pais dele vão ser citados aqui, mas provavelmente os pais também eram pobres, não podiam sustentá-lo, então ele caiu na mendicância. Como é que esse homem que vivia mendigando, provavelmente à porta do templo, ou seja, justamente onde as pessoas passavam, iam e vinham, como é que ele agora não é reconhecido? O que foi que mudou na vida desse cego? Mudou a perspectiva dele a respeito do mundo, porque agora ele vê, e se ele vê, ele pode trabalhar. Se ele pode trabalhar, ele pode sustentar a casa. Se ele pode sustentar a casa, ele pode ter família. Se ele pode ter família, ele pode constituir família. Irmãos, imagine que isso aqui não é uma linguagem meramente literal. Não é a história de um homem que foi curado simplesmente. Isso aqui é a história da redenção. Aqueles que encontram o Evangelho, e eu falei isso algumas vezes aqui durante o culto, para preparar o coração de vocês, essas pessoas que se encontram com Cristo, ela tem a vida transformada. Não é só ele era cego e passou a ver, não. A vida dele vai ser transformada agora, porque se ele tem a capacidade de enxergar, a vida dele mudou. Você não anda mais tateando, agora você vê as coisas. Você discerne as coisas. Você pode negociar melhor. Você pode observar as coisas melhor. Você pode avaliar melhor. Você pode trabalhar melhor. Porque você vê. Como é que alguém diz que encontrou-se com Cristo, que era cego para as coisas de Deus e agora vê, mas não há mudança na vida dessa pessoa? Quando você vai conversar com aquela pessoa a respeito da vida prática, ela continua cega. E é claro que essa mudança não é instantânea, não é a virada de uma chave. Hoje eu me encontrei com Cristo, agora eu já sei como é trabalhar de um modo cristão, constituir família de um modo cristão, criar filhos de um modo cristão. Não é assim. Mas há um despertar em você. O primeiro despertar tem alguma coisa errada. Se isso aqui é verdade do que eu criei, então tem alguma coisa errada no mundo. E daí, desse despertar, vem o desejo de aprender. E do desejo de aprender, dia após dia, ao longo de anos, vem a mudança. Então tudo isso está aqui resumido na figura do cego, que agora vê. Mas esse homem, houve uma mudança inicial tão impactante que as pessoas que conviviam com ele todos os dias não reconhecem mais. Isso precisa acontecer. As pessoas precisam não te reconhecer mais como o velho homem. Porque se ninguém nunca te estranhou depois de você dizer que se converteu, né? Para isso você não precisava ser um drogado, né? Um alcoólatra, uma pessoa completamente desvairada. Não é isso. Porque esse é o estereótipo do crente
que vai dar testemunho, e ele conta 1 milhão de desgraças para dizer como foi enorme a mudança dele. Esse homem só era cego. Ninguém falou que ele era prostituto, ninguém falou que ele era alcoólatra, que ele era um drogado. Ele só era cego. Mas a visão espiritual que foi dada a ele foi tremenda, a ponto de as pessoas não reconhecerem mais no meio da rua. Você acha que isso é forçar a barra? Vocês acham que esses homens eles não reconheceram porque eles não tinham, eram bons de fisionomia? Não é isso, não. Olhe para a feição de um cego. Ela não é a mesma feição de uma pessoa que vê. É diferente. O cego, ele tem o rosto dele, geralmente, ele é marcado por expressões muito pesadas. Ele sempre... Eu sempre que eu me lembro de alguém cego, é aquela expressão pesada e de agonia. Porque é cego, meu amigo. A qualquer momento ele pode esbarrar numa coisa, ele pode cair. E se ele cair, ele não sabe nem onde ele está caindo. Imagine o tamanho da angústia de quem vive na escuridão. Essa é a imagem de quem vive sem Cristo. Então, quando você vê uma pessoa que tem uma feição, uma fisionomia de angústia, de opressão, de peso, a angústia da alma transborda para a angústia do rosto. Quando a Bíblia diz que Jesus não tinha beleza e formosura externa, não quer dizer que ele era um homem que vivia angustiado, não. Não é isso. Era sofredor, mas era sempre alegre, sempre disposto, sempre servo, sempre pronto. Porque a nossa afeição, muitas vezes, é uma afeição de derrota. Você olha para o rosto dos crentes, eles deviam ser rostos iluminados. O teu rosto, depois de conhecer Cristo, devia ser um rosto diferente, que as pessoas passassem pela rua e não te reconhecessem. Veja, mais uma vez eu preciso lembrar, não é no sentido literal simplesmente. Você não é cego. Então não se faça. Aqui a ideia é, a tua fisionomia como cristão muda. Eu já contei isso aqui uma vez, mas ele até é primo meu de, sei lá, 3º, 4º grau, mas ainda tem algum parentesco. E ele me mostrou uma vez fotos dele antes da conversão. Meu irmão, é uma coisa impressionante o rosto dele antes de convertido e o rosto dele depois de convertido. Não é que ele ficou mais bonito, não. É que ele ficou leve. É irreconhecível aquele homem. Agora, isso não quer dizer, né, que até ali ele não sofria. Ele sofria muito, não só a angústia da alma, mas angústias muito grandes no corpo. Porque o final do verso 8 diz assim: então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que ele era cego, não é este, e diziam, né? Não é este aquele que estava assentado e mendigava? Não é esse o que mendigava? Por que a informação mendigava? Porque era o sofrimento da vida dele. Ele era cego, não conseguia trabalhar. Não conseguindo trabalhar, ele era pobre. E aqueles que se encontram com Cristo na pobreza, e aqueles até que permanecem na pobreza depois de se encontrarem com Cristo, deveriam entender que na pobreza o Senhor também é glorificado. Um dos comentaristas que eu li me chamou muita atenção sobre isso aqui. Ele disse: não fosse uma mendicância pública, não haveria uma cura pública. Se esse homem não passasse por essa situação, ele era só um cego que passou a ver, mas que ninguém conhecia. Só que esse cego estava numa situação tão difícil, mas tão difícil, que ele ficava mendigando pão, provavelmente na porta do templo. Ou seja, ele era muito conhecido na cidade. Toda cidade tem um louco, né?
o louco que fica andando no meio da rua e tem um cego. O ceguinho, que o pessoal chama assim. Esse era o ceguinho que ficava lá na porta da igreja, todo dia pedindo. Todo mundo conhecia aquele sujeito. Muitas pessoas tinham pena, misericórdia dele, ia lá e dava uma moedinha. E agora você passa no meio da rua, está o sujeito em pé, provavelmente, como ele estava vendo as coisas, com outra roupa, com outro aspecto, irreconhecível. Então isso aumentou a glória do milagre. Matthew Henry diz então assim: não se envergonhe de nada, senão do pecado. Não se envergonhe de nada, senão do pecado. Mendigar é bom? Claro que não é. É justo que o homem trabalhe e angarie o seu próprio pão. Mas se Cristo quiser ser glorificado em você, no meio da sua pobreza, Ele vai fazê-lo. E que glória foi essa? Porque foi pública. Porque também quando Ele quer resolver o problema, quando Ele quer tirar alguém da mendicância, é de uma hora para outra. Ele agora tem a capacidade de ganhar o seu próprio pão. E vem um burburinho na cidade. Verso 9. Uns diziam, é este. E outros, parece-se com ele. Ele dizia, sou eu. Coitado. Toda vez ele tinha que ficar dizendo, sou eu. Não, você não pode ser aquele ceguinho. Você, não, eu sou o cego. Os que não reconhecem Cristo, e por isso a insistência de João, Ele é Deus, não reconhecem os efeitos de Cristo numa vida. Quando você não reconhece Cristo como Deus, você não pode reconhecer os efeitos de Cristo na tua vida ou na vida do teu semelhante. É por isso que quando você vai dizer, não, essas mudanças na minha vida aqui, elas se referem ao Evangelho. Aí o sujeito diz, é nada. Isso é conversa tua. Tu cansou de brigar com a tua mulher, por isso que tu foi para essa igreja aí. Não reconhecem Cristo e não sabem quem é Cristo. Não conseguem reconhecer os efeitos de Cristo numa vida. Como Ele muda um homem. Não somente o cego, mas todo aquele que se encontra com Cristo. Então no verso 10 continua, diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse, um homem chamado Jesus fez o lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui e lavei-me e vi. A primeira vez que perguntam isso a ele, a descrição é bem longa. Esse um chamado Jesus, eu me encontrei com ele, ele untou os meus olhos com um lodo, ele mandou ir para o tanque de Siloé, eu me lavei, então vi. Ele conta cada aspecto da história. Mas quando ele é perguntado outras vezes, veja o verso 15, tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhe disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Ele já estava cansado da história, porque ninguém acreditava no cara. Todos os teus vizinhos olhavam e diziam, não, isso não pode ser o cego, não. Não é o cego. Aí quando eles acreditavam que era o cego, aí todo mundo queria perguntar, como foi que isso aconteceu? Como foi que isso aconteceu na tua vida? É a oportunidade de você apresentar Cristo. Se nada mudou na tua vida, ninguém vai te perguntar nada. Não tem o que ver. Não tem o que ver, não tem o que perguntar. Se você continua com a cabeça, com o rosto, né, cabisbaixo, expressão de angústia, sofrimento, aquela coisa. Quem vai chegar para perguntar o que foi que tu encontraste que mudou a tua vida? Mudou o quê? Só foi para pior. Se tu tem essa expressão de tristeza, de angústia, de alma pesada, as pessoas vão te perguntar o que foi que aconteceu. Se você abrir a boca para dizer que foi Cristo, é o pior dos testemunhos que você pode dar, porque aí ninguém quer Cristo. Foi Cristo que me fez assim, triste. Ia passando um homem com filho doente em casa,
E aí perguntaram, como tu vais? Ele diz, vai tudo bem. Vai tudo bem. A viúva se encontrou com um profeta e foi perguntado, como vai tua vida? Ela disse, vai tudo bem. Como é que é isso? Porque inúmeras histórias, elas repetem isso. Pessoas angustiadas que creem no Senhor e quando alguém pergunta como vai tua vida, ela diz, vai tudo bem. Eu me lembro de um caso, ainda logo quando eu me converti, ainda na igreja Presbiteriana Renascer, uma senhora que adoeceu e estava com um câncer muito agressivo, de verdade. E todas as vezes que nós encontrávamos com ela, o tempo de vida dela era muito pouco, e foi. Mas ela sempre dizia com alegria no coração, Jesus tem me feito passar por situações muito grandiosas. Ela contava do hospital, como ela falava para as pessoas ali no hospital, como ela consolava, como ela estava animada. E você via, ela estava definhando ali, ficando cada vez mais magra, até que Cristo levou aquela mulher e eu nunca vi aquela mulher com uma expressão de tristeza. Aí você pergunta, o que é isso? Você está no hospital, está todo mundo lá doente. E tem uma mulher que o rosto resplandece, o que é isso? Aí ele vai contar o evangelho. Conta uma, duas, três vezes, mas quando chega diante dos fariseus que não criam, ele resume a história. Foi isso que aconteceu e ponto. Então gera um burburinho na cidade, e essa era a preocupação dos fariseus. Será que vão acreditar nessa história? Aí no verso 11, verso 12, aliás. Disseram-lhe, pois, onde ele está? Respondeu, não sei. Essa é provavelmente uma pergunta verdadeira. Cadê esse homem que te curou? Ele disse, eu não sei. Por quê? Porque ele não foi curado diante de Cristo, ele foi curado no tanque de Siloé. E Cristo simplesmente se ocultou nesse momento, para que os homens, os fariseus, não o tomassem e o matassem. Aí continua o texto. Verso 13. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhes disse, pôs-me lodo sobre os olhos e lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Os vizinhos levaram para os fariseus. Provavelmente no meio dos vizinhos tinha alguém que não estava muito satisfeito com aquela história, né? E aí os fariseus, eles recebem, e o que foi que aconteceu? Ele conta. O que ele conta é o seguinte, eu era cego e agora vejo. Mas o que os fariseus entendem é, quebrou a lei. Porque fez isso num sábado. E aí há uma dissensão no meio deles. Porque uns dizem, ele não guarda o sábado, por isso não pode ser de Deus. Eu achei interessante um esquema, né, exegético que William Hendrickson fez aqui nesse ponto, muito, muito bom. Ele mostra o silogismo, né, essa aparente racionalidade do pensamento. Ele diz, a primeira premissa deles é, esse homem, ele não guarda o sábado. Homens que não guardam o sábado não são de Deus. Esse homem curou um outro homem no sábado. Logo, não é de Deus. Porque os homens de Deus guardam o sábado. Ele não guardou, ele não é de Deus. Então vamos matá-lo. Mas essa não é a verdade. Porque não é que Cristo não guardava o sábado. É que Cristo não guardava o sábado segundo a interpretação dos fariseus. O fariseu,
além da lei, eles começaram a criar lei para guardar a lei. Então, no que diz respeito ao sábado, eles tinham, né, inúmeros preceitos para guardar o mandamento. Um dos preceitos era: você não poderia amassar nenhum elemento, nenhum ingrediente no dia de sábado. Por exemplo, fazer a massa do pão. Não podia. Então eles aplicaram isso ao lodo que Cristo fez. Se não pode amassar o pão, também não pode pegar o cuspe juntamente com a terra, juntar, fazer lodo e mandar o homem ainda andar no sábado até Siloé. É um pecador. Onde é que isso tem base na lei? Em lugar nenhum. Não é verdade isso. Mas a outra pergunta que se pode ser feita aqui é o seguinte: porque 2 vezes já aconteceu um problema com Cristo em relação ao sábado. A primeira foi lá atrás, na cura do paralítico. Vocês devem lembrar. Porque Jesus disse ao paralítico: levanta-te, anda, pega o teu leito e carrega com ele. Ele deveria não só levantar, andar, ele fez o milagre, mas ele mandou carregar o leito na praça pública, para todo mundo ver. E agora, ele já diz ao cego, que o cego tem que ir para Siló, ele faz a massa. Ou seja, parece que Jesus está provocando os fariseus. Né? O moderado, né? Aquela pessoa muito prudente, uma pessoa moderna, sofisticada, né? Uma pessoa que está acima desses radicalismos, diria. Jesus parece que é meio neopuritano, né? Ele gosta de provocar. Então, Jesus poderia simplesmente ter dito, né? Não precisava disso, Jesus. Era só dizer: levanta, anda, e estava resolvido. E ao cego, veja, e acabou. Por que Jesus manda o paralítico levar o leito e manda o cego ir até Siloé, além de ter feito massa, que era algo, segundo os fariseus, pecaminoso? Por quê? Porque Jesus é Senhor e Ele não vai dar a glória dele para ninguém. Deixa eu tentar explicar isso aqui. Porque Ele tem autoridade. E os fariseus, eles estavam usurpando a autoridade de Cristo. Mateus capítulo 2 diz: Cristo é Senhor do sábado. Ou seja, é Ele que define o dia, é Ele quem muda o dia. No primeiro dia foi por conta da criação. Ele fez tudo em 6 dias, ao 7º dia descansou. Por isso o sábado, 7º dia. Depois, quando Ele ressuscita, sai do 7º e vai para o 1º. Tudo gira em torno dele, todo sábado gira em torno dele. E ele explica lá em Mateus capítulo 12, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Eu não devo nem trabalhar, nem dar trabalho a ninguém no sábado. Mas, por exemplo, você chegou em casa e a comida que você deixou de ontem para hoje, sei lá, deu um problema, apodreceu. Aí você não vai comer. É claro que você vai comer. Você vai pedir um delivery, você vai sair de casa e vai para um restaurante sem peso na consciência. Porque é a necessidade, meu irmão. É uma necessidade. Você precisa, você não vai fazer isso ordinariamente. Se você faz isso todo domingo, sai de casa para ir para um restaurante, você está pecando. Você sabe disso. Para quem é membro aqui da igreja há muito tempo, sabe disso há muito tempo. Agora, não há necessidade, é obra de necessidade. Eu preciso fazer isso. Eu estou com dor de cabeça, acabou o remédio. Eu não tenho como adivinhar que a dor de cabeça ia dar no domingo. Geralmente eu tenho remédio, mas acabou. Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar com dor de cabeça. Na segunda passa. Eu vou comprar. É necessidade. Nós não somos fariseus, irmãos. Agora, se não há necessidade, eu vou me programar. Porque se todo domingo eu preciso sair para comprar comida, é porque eu não estou me programando. Tem alguma coisa errada na minha casa. Os homens vão ter que dizer: minha filha, você precisa resolver, porque eu não vou ficar pecando com minha família no dia do Senhor. Isso é pecado. Quebra do 4º mandamento é pecado. É tão pesado que foi justamente o pecado que eles mais escolheram, pegar Cristo. E aí eu lhe pergunto:
por que Cristo está dando tanta ênfase ao quarto mandamento no Evangelho de João, se logo em seguida ele iria aboli-lo? Se já não existe mais o quarto mandamento, para que tanta ênfase assim no Novo Testamento? Não há sentido. É porque não foi abolido. Agora Jesus está passando, tem um cego, tem um paralítico. Ele não vai parar para ajudar? É claro que ele vai parar para ajudar. Porque aí já não é mais obra de necessidade, é obra de misericórdia. Não faz 15 dias, aliás, faz exatamente 14 dias hoje que Mariana estava vindo para a igreja e aqui, próximo da igreja, Mariana se acidentou. Graças a Deus não teve nada demais. Mas quando um das famílias da igreja ia passando e viu Mariana dentro de uma ambulância, você imagina se fosse fariseu? Ah, não vou parar não, porque eu tenho que ir para o culto, eu tenho que cultuar o meu Senhor. Hipócrita, fariseu, se você passou, viu e não fez nada, você é fariseu igual do João capítulo 9. Você tem que parar, ir lá e saber o que é que a minha irmã tem. O que é que ela está precisando. Houve uma mobilização no nosso meio aqui, graças a Deus. Os presbíteros correram todos para lá. Os diáconos ficaram para resolver os problemas aqui da igreja, depois voltaram os presbíteros. Os irmãos rapidamente, veja, aquilo ali é teologia pura. Me deu uma alegria tão grande ver aquilo ali. O culto não atrasou um segundo. Quem estava aqui ficou. Quem estava resolvendo lá, resolveu. A irmã não passou nenhum momento sozinha lá. E o dia do Senhor foi honrado. E aí alguém chega para a gente e diz, vocês são um bando de fariseu. Legalista. Legalista o quê, irmãos? Legalista o quê? Nossa igreja aprendeu tão bem o dia do Senhor, que a mesma quantidade de pessoas que tem de manhã, tem à noite, de noite tem de manhã. A maioria das igrejas evangélicas, o que é que acontece? De manhã não vê ninguém. Mas não aprendeu ao ponto de, no momento em que uma irmã está acidentada, passar e fingir que não viu. Porque entenderam que naquele momento Mariana precisava mais da ajuda deles do que eles na presença do culto. E ao mesmo tempo, veja quanta teologia, não ficaram todos lá. Quando se percebeu que já tinha uma quantidade de pessoas que dava para resolver ali, os demais voltaram. Por quê? Porque se já tem lá assistência, agora tem outra coisa mais importante, eu preciso cultuar. Não é como aquele pastor carioca presbiteriano que nega o presbiterianismo. O nome dele é Antônio Carlos Costa. Ele diz que é melhor, num dia de domingo, subir na favela para ajudar o necessitado do que estar na igreja. E nós que somos os fariseus, é? Não, irmãos. Domingo é dia de descanso, misericórdia e culto. Qualquer criança da nossa igreja já aprendeu isso. Graças a Deus que os não tão jovens assim aprenderam também. Mas voltando aqui para o caso específico de Cristo, porque ele insiste em fazer com que essas pessoas elas tomem o leito ou elas vão até Siloé para receber a cura. Porque essa afronta, que não é afronta mais uma vez, é Cristo tomando o seu senhorio. Cristo é o Senhor do sábado. E a sua autoridade ele não vai dar a ninguém, nem a um fariseu. Deixa eu falar com você que é autoridade. Marido, pai, diácono e presbítero. Na sua casa, homem, Deus te deu autoridade, que é a autoridade dele, que te foi delegada como homem para que seja estabelecida ali na sua casa uma ordem.
alguém afronta a tua autoridade, ela não está afrontando a tua autoridade, ela está afrontando a autoridade do Deus que te deu aquela autoridade. E se você baixa a cabeça, não é teu nome só que é desonrado, é o nome de Cristo que é desonrado. Não permita que ninguém, nem sua esposa, nem seus filhos, nem vizinho, nem ninguém usurpe a autoridade que Deus te deu. Não permita. Isso é válido também para a igreja. Quando os presbíteros da igreja, para se parecerem, né, bonzinhos, legais, simpáticos, amiguinhos de todos, eles deixam, né, escorrer a autoridade. E um se levanta e afronta, e o outro se levanta e afronta. E aí diz, não, é para não ter confusão. Sabe o que é que acontece? Mais confusão, a confusão não acaba. E o nome de Cristo é desonrado naquele lugar. O nome de Cristo é desonrado. Então Cristo não está fazendo isso aqui por pirraça, não. Ele está fazendo para mostrar. Eu tenho autoridade. Quando alguém afrontar a sua autoridade na sua casa, homem, não faça por pirraça, não. Mas até coisa que você poderia fazer, se foi na afronta, você diz, não vai fazer. Por quê? Porque eu não quero. Teu filho pediu um negócio, mas pediu com rebeldia. Você disse, eu ia lhe dar, agora eu não dou não, para você aprender quem manda aqui. Isso não é autoritarismo, isso é autoridade. Porque tudo que Deus te deu naquela casa foi isso, foi autoridade. Se você perder isso, você perdeu sua vida, meu amigo. E o problema é, você não perde só sua casa, não. Você desonra o nome de Cristo. Porque quem é Cristo? Cristo é Senhor. Ele é Deus. Ele é o profeta. Ele é o sacerdote. Mas ele é também o rei. Quem é agora esse cego que mendigava? É o novo homem, à semelhança de Cristo. A minha pergunta é, quem é você depois que se encontrou com Cristo? Continua cego, sem saber para onde ir? Com a fisionomia do cego angustiado? Ou teu rosto resplandece como o rosto de Cristo? Se você encontrou Cristo verdadeiramente, Ele vai mudar a sua vida. Ele vai mudar a tua fisionomia. Ele vai te dar uma postura de autoridade para que a tua casa seja estabelecida. Para que você não viva na mendicância, mas que você seja um homem honrado, a ponto de dizer a verdade na frente dos fariseus, como disse esse cego. Graças a Deus, irmãos, pela mudança que Cristo nos dá. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor bendito,